Olá você, aluno do 9º ano da Rede Municipal de Educação de Itapissuma. Eu sou o professor André Costa e vou te acompanhar nessa aula de ciências com o tema funções químicas. É um importante conteúdo do 9º ano e nós vamos a partir de agora acompanhar juntos essa aula. Bom, inicialmente as funções químicas elas são divididas em dois grupos. Tá? Nós temos as funções orgânicas e temos as funções inorgânicas. As funções orgânicas elas têm uma parte da química específica para estudar essas funções, tá? Que vocês vão ver lá no 3º ano do ensino médio. Enquanto que as funções inorgânicas já começam a ser estudadas agora. Então nós vamos falar um pouco sobre 4 funções inorgânicas que são muito importantes no estudo da química. Inicialmente, as funções químicas são um grupo de substâncias compostas que se apresentam com propriedades químicas e também comportamentos semelhantes. Então, toda vez que um grupo de substâncias tiver o mesmo comportamento e as mesmas características, elas podem ser agrupadas numa única classe. Essa classe é chamada de função química. Tá? Vamos estudar 4 funções químicas, como eu havia falado, são os ácidos, as bases, os sais e os óxidos. Tá? Cada grupo tem uma característica diferente e marcante e a gente vai entender cada um deles, tá? Passo a passo. Os ácidos, tá? Inicialmente os ácidos, primeiro grupo, em água, quando em solução aquosa, os ácidos liberam íons de hidrogênio, tá? H+. Isso é uma característica marcante dos ácidos. Até porque se a gente olhar a fórmula química de um ácido, sempre vai ter lá um Hzinho, um hidrogênio. São muito bons condutores de eletricidade, quando em solução aquosa, quando em água. E uma característica marcante dos ácidos, que apresentam sabor azedo. Tá? Quem já teve a oportunidade de chupar um limão, sabe que você começa a salivar, né? Suas glândulas salivares começam a produzir muita saliva. Por quê? Por conta do sabor azedo e pelo fato do limão ser um ácido, né? Ter um pH muito baixo. Na presença de um papel indicador de pH, tá? Que é uma fitinha que os químicos utilizam em laboratório para ver o pH das substâncias, a fita se torna vermelha. Certo? Na presença de um ácido, a fita se torna vermelha e ela vai mudando de cor dependendo do tipo de substância que estiver sendo tratada. Uma característica marcante dos ácidos é que eles neutralizam as bases. E a mesma coisa acontece com as bases e mais na frente a gente vê o que acontece quando ocorre essa neutralização. Então aqui alguns outros exemplos, tá? Para a gente acompanhar. Frutas cítricas, em geral, a grande maioria são ácidas. O limão, que a gente comentou agora há pouco. Vinagre, o feijão nosso de cada dia também tem uma leve acidez. E o tomate, tá? Assim como uma grande quantidade de outras substâncias que são ácidas. Então, principal característica dos ácidos, sabor azedo, liberação de hidrogênio quando estão presentes em água. Ok? O segundo grupo de substâncias são as bases. Tá? As bases, ao contrário lá dos ácidos, têm um gosto amargo, ou também chamado de adstringente. Apresentam um aspecto oleoso ao tato. Quando você pega numa substância básica, ela tem um aspecto oleoso, tá? Ou um aspecto leitoso, dependendo do tipo de substância. O papel indicador de pH se torna azul na presença de uma base. Tá? Nos ácidos, o papel ficava vermelho. Nas bases, ele fica azulado. E uma característica marcante das bases é que elas neutralizam os ácidos. Quando ocorre essa reação de neutralização ácido e base, surge uma outra substância, um outro grupo de substância que a gente vai ver no próximo slide, tá? Que são os sais. Exemplo de bases do nosso dia a dia, que nós temos em casa: pasta de dente, sal de frutas, tá? Que serve justamente para combater a acidez do estômago. A água sanitária é uma substância básica. O amaciante também, o sabão em pó ou sabão líquido, todos eles têm essa característica de serem substâncias básicas. Tá? A gente está falando de sabor, gente, porque é uma coisa que marca esse grupo, né, de substâncias químicas, mas a gente não deve provar nada, tá? Evitar colocar qualquer coisa desconhecida na boca, porque pode ser muito perigoso. O outro grupo, o terceiro grupo, são os sais. Tá? Então, os sais,
eles podem ser obtidos quando você mistura um ácido e uma base. Essa reação recebe um nome de reação de neutralização ou reação de salificação. Vai formar um sal. Todo mundo sabe aí do dia a dia que o sal tem sabor salgado, obviamente. Tá? Quem já comeu sal escondido sabe do sabor do sal, né? Que serve para dar o gosto à comida que nós comemos diariamente. Em água, eles são bons condutores de eletricidade. E exemplos, temos o sal de cozinha, o gesso, também o mármore, é um exemplo de sal. Esses exemplos aqui em cima, ó, que são alguns mais próximos da gente e outros não. Temos aqui a charque, né, que é uma carne salgada. Por isso, quando você vai preparar a charque, você precisa ferver ela algumas vezes, né, para retirar o excesso de sal, que ela é conservada a partir do sal. Aqui, ó, um caminhão lançando calcário num solo muito ácido, justamente para quebrar essa acidez e o solo ficar bom para ser plantado. O nitrito e também o nitrato de sódio, aqui dessa imagem, que compõe a pólvora, né? Uma parte da pólvora que é utilizada em fogos de artifício, também em armamentos. O sulfato de cálcio, que dá origem ao giz, e também o gesso, né? Que é utilizado para imobilizar um membro quando você sofre uma fratura. E o nosso último grupo são os óxidos. Tá? Os óxidos, eles são formados sempre, obrigatoriamente, por dois elementos químicos diferentes. Só que um desses elementos, obrigatoriamente, tem que ser o oxigênio. Então, toda vez que você olhar, a partir de hoje, para uma substância, olhar a fórmula química dela, e você vê a presença de um oxigênio, certo? De um O, é porque essa substância tem grande chance de ser um óxido. Tá? Pode não ser, mas a grande chance que tem é que seja. Tá? Uma característica marcante do oxigênio é que ele se combina com praticamente todos os elementos químicos da tabela periódica. Então, forma uma grande quantidade de substâncias diferentes. Exemplo, a água, né? A fórmula química da água é o H2O. Então, se tem um O, é um óxido. O gás carbônico, que é o CO2. Tá? Que tem outros exemplos, ó, como gelo seco, que é gás carbônico na forma sólida. Monóxido de carbono, resultado da queima de combustíveis fósseis. Temos também o óxido de cálcio, que é a cal virgem, utilizada para pintar paredes. O óxido de silício, presente na areia. E a água oxigenada, que é o peróxido de hidrogênio, aqui é a fórmula H2O2, que serve para a limpeza de ferimentos. E para a gente finalizar a nossa aula, os indicadores ácido-base. Né? Lá atrás a gente falou um pouco sobre o papel, indicador de pH, e aqui nós temos duas substâncias, tá? Que podem ser naturais ou sintéticas e que adquirem coloração diferente na presença de substâncias ácidas ou básicas. Tá? Os dois exemplos que nós temos aqui é o azul de bromotimol e a fenolftaleína. O azul de bromotimol ele é um azul bem escuro, quase um preto, e aí na presença de uma substância ácida ele fica amarelo. Na presença de uma substância neutra, ele fica esverdeado. E na presença de uma solução básica, substância básica, ele fica azulado. Ou seja, a coloração muda de acordo com o tipo de substância que está ali reagindo com ele. Já a fenolftaleína, que é incolor, naturalmente, quando entra em contato com o ácido, ela continua incolor. Quando entra em contato com a substância neutra, continua incolor. Mas quando ela entra em contato com uma solução básica, uma substância básica, uma base, ela começa a ficar com um aspecto rosa, tá? Como está aqui na imagem. Então, os indicadores ácido-base são muito utilizados pelos químicos para dizer mais ou menos qual é o pH de uma substância. Eles não dão certeza total, então, em laboratório, é interessante que um químico utilize um aparelho chamado de pHmetro, que serve para medir o pH das substâncias de maneira mais precisa. Tá? Gente, encerramos a aula aqui. Espero que vocês tenham acompanhado e tenham compreendido. Não deixe de realizar as atividades que estão lá no blog. E, numa outra oportunidade, nos encontramos. Tá bem? Até mais. Um abraço a todos.